Ontem a gente viu enzimas amilases, né? São as que quebram amido. Elas pertencem a um grupo maior chamado carboidrase. Então, toda amilase é uma carboidrase. Por quê? Porque o amido é um tipo de carboidrato, certo? Então, amilases. Hoje a gente vai ver o quê? Proteases. Obviamente, proteases são as que quebram proteínas. Então, falou proteases, qual a aplicação dela? Produção de amido modificado, panificação, massas e biscoitos, promovendo modificação na viscosidade e textura da massa e estabilidade da cerveja. Não são tanto importantes assim na cerveja, mas também são utilizadas. As principais fontes, a gente vai ver daqui a pouco. Papaína do melão. Desculpa, do mamão. Mamão. Bromelina, aquela do abacaxi, certo? Também proveniente de fungos, papaína e tal. Depois, mais para frente, a gente vai ver lipases, se der tempo ainda hoje. Lipases são utilizadas na produção, principalmente de detergentes, né? Então, proteinases. Proteinases, obviamente, são enzimas que promovem a quebra de proteínas. Ou seja, são envolvidas no processo de digestão, ativação e transporte de proteínas pelas membranas. Elas são bem específicas com relação aos aminoácidos envolvidos. Então, aqui, por exemplo, nós temos o quê? Uma cadeia, vamos dizer assim, um oligopeptídeo. Então, aqui você tem um aminoácido, aqui você tem outro, aqui você tem outro, aqui. Então, essa cadeia tem 5 aminoácidos aí, né? As proteinases são enzimas que vão quebrar a ligação peptídica, ou seja, ela quebra aqui, ou aqui nessa região, tá vendo? Ou aqui, ou aqui. E como são chamadas hidrolases, lise é quebrar, né? Lise, quebra. Lase é o plural de lise. E hidro é água, né? Então, cada vez que você quebra uma ligação peptídica, requer a participação de uma molécula de água. Você quebrando a proteína, o que acontece? Você favorece a digestão, porque é uma cadeia menor, né? Sendo uma cadeia menor, fica mais fácil para ela entrar, vamos dizer assim, dentro das células, né? Ocorre a formação de compostos aromáticos e texturas específicos, depende de como é feita essa quebra aí. Toda proteína é uma hidrolase, a gente já viu ontem as classes de enzimas, né? Então, sempre são EC3 alguma coisa na frente, tá? E catalisam aí bem as ligações peptídicas. Então, aqui você tem um peptídeo na presença de água, né? Daí o que acontece? A água, obviamente, um H2O. O H se ligou aqui a esse radical de um radical ácido, de um aminoácido, e os dois hidrogênios se ligaram aqui. Aqui, ó. Os dois hidrogênios se ligam ao radical amina. Então, H2O. O H fica aqui, e os dois oxigênios, desculpa. Os dois O aqui, tá vendo? Então, ó, H2O. O H aqui no radical ácido, e os dois O no radical amina. Então, é isso aí. Olha aqui, ó. Aqui uma representação. Um aminoácido aqui, outro aminoácido aqui. Quando você... E aqui embaixo os dois já ligados.
Os dois juntinhos aqui. Então, quando você separa ele, é consumida uma água. Então, quando você separa ele, você faz uma hidrólise, porque é consumido uma água. Então, eles estão separados, tem uma água a mais. E quando você junta, se tem dois separados, você junta aqui, você perde essa água. Então, aqui você ganha, na da esquerda você ganha, na direita você perde, certo? Então, quando você perde água, como que chama? Perder água, desidratar, certo? Então, cada vez que você produz um dipeptídeo, você faz uma síntese por desidratação, chamada síntese por desidratação. Então, a hora que você sintetiza, você perde água, e a hora que você faz o processo oposto, a hora que você quebra ele, você ganha água. Então, a hidrólise é o contrário da síntese por desidratação. Certo? Aqui um aminoácido com alguns peptídeos aí, né? O radical, esse aqui é um radical R, tá vendo aqui? Esse R1, o que é esse R1? Que tá em roxo aqui, ó. Pode ser esse radical, esse outro, aqui um outro radical, tá vendo? CH3. Então, cada radical desse é um aminoácido diferente. Só lembrando que existem 20 aminoácidos, né? Então, aqui temos o quê? Um tripeptídeo, né? Que é um radical 1, radical 2, radical 3. Então, um aminoácido aqui, um aminoácido no meio, um aminoácido na direita. N terminal, né? Essa terminal amina, e C terminal, terminal ácido. Então, aminoácido, aminoácido, uma amina e um ácido, tá? Então, aqui você faz a hidrólise dele. Você vai ter um aqui, outro aqui e outro ali. São liberados aí, né? E a que você faz a síntese seria o contrário. Então, é aí que a enzima age. A enzima vai fazer o quê? Vai fazer essa quebra aqui, ó. A proteinase vai fazer essa quebra e essa outra quebra aqui. Ou seja, ela quebrou 3 aminoácidos juntos para produzir 3 aminoácidos separados. Então, aqui foi uma enzima aqui e outra ali. É aí que as proteinases agem, tá? Então, você tem o quê? Diversas proteinases. Proteases, né? Uma delas é a tripsina. Tripsina é uma protease. Então, aqui você tem uma cadeia com diversos aminoácidos, ó. Glicina, valina, cisteína, glutamina, alanina, serina, tá vendo? A tripsina quebra aqui, ó, entre a arginina e a cisteína, tá vendo? Depois ela quebra aqui também entre a lisina e a fenilalanina. Depois ela quebra aqui, certo? Ou seja, ela é específica para arginina e lisina. Ela age aqui, ó, arginina aqui, lisina aqui. Então ela age, sempre que você tiver uma lisina ou uma arginina, essa enzima age depois da arginina, tá vendo? Depois da lisina. Depois da lisina lá embaixo. Então, é uma protease específica, quebra onde tem esses 2 aminoácidos. Já a renosima é uma protease menos específica, mais geral. Ela vai quebrar aonde? Aminoácidos hidrofóbicos. Então, ela quebrou depois da cisteína, depois da leucina, depois da cisteína, depois da isoleucina aqui. Então, depois da fenilalanina, ou seja, ela quebrou aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 7 lugares diferentes. Ou seja, ela é menos específica, a renosina. Já a tripsina quebrou só em 3 lugares, né? Por que ele está falando isso? Significa o quê? Que diferentes proteases vai resultar diferentes produtos de hidrólise, tá?
Então, aqui, quando ela quebra, ela tem um dipeptídeo aqui, vai sobrar só 2 ligados. Aqui vai liberar esse aminoácido aqui. Esse aqui não, esse aqui vai ter 3. Você vai ter um oligopeptídeo, né? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda vai sobrar cadeias grandes aqui, ó. Cadeia com 6, cadeia com 5, cadeia com 10. Aqui não, vai sobrar cadeia com um aminoácido, com 2, com 3, com 5 também, né? Então, você tem proteases limitadas, né? Que cortam um pouco. E proteases cuja hidrólise é agressiva. Agressiva, corta muito, vai cortando. A tesoura, tá vendo? Vai cortando. Cada vez que ela corta, vai produzindo aí uma cadeia de 2 aminoácidos, de 3, de 4, né? Então, são o quê? Diversos tipos de proteínas, de enzimas proteases, tá? Das que são produzidas em escala comercial, ou comercializadas, né? Você tem 60%, 25% são alcalinas, trabalham em pH alto. A tripsina é muito produzida e a quimiosina também, 10%. Então tem essa divisão aí entre as que são comercializadas, tá? Também elas podem elas podem ser classificadas de acordo com o local onde é feita essa quebra. Algumas são exopeptidases, ou seja, atuam na extremidade da cadeia. E outras já conseguem agir no meio daquela cadeia de peptídeos. Ou seja, são endopeptidases. Tem dois tipos aí, né? De acordo com também outra classificação, de acordo com o sítio catalítico. Serina, carbopeptidase, carbox, ou seja, atua após a serina. Essa daqui, ó, cisteína, carboxipeptidase. Atua exclusivamente após a cisteína, tá vendo? Só que é uma o quê? Externa. Essa aqui já é interna. Cisteína endopeptidase. Atua após a cisteína, só que do lado interno da cadeia. Certo? Então, só voltando ali, ó. O que seria aqui uma cisteína? Aqui, ó, uma cisteína endopeptidase. Atua aqui, ó, tá vendo? Cisteína, aminoácido. Ela quebraria aqui, que tem uma cisteína, né? Quebraria após a cisteína aqui. Então, ela agiria aqui nessa cadeia em 2 locais. Aqui e aqui. Formaria três oligopeptídeos. Certo? E, obviamente, cada uma delas, a gente viu ontem, né? Tem os nomes, né? Então, como ela é uma hidrolase, é 3. O 4 eu não lembro de cabeça que era. Mas os 2 últimos aqui é com relação ao aminoácido que ela atua. Ó. Atua após o ácido aspartico, atua após a treonina, que é um aminoácido, atua após a cisteína, após a serina. Daí ela tem essa nomenclatura aí, que a gente viu que é os nomes, né? Os números, desculpa. Então, assim vai. Aminopeptidases. Proteínas que agem na porção terminal. Então, como ela é aminopeptidase, ela age no último aminoácido. Então, você tem toda a cadeia aqui, mas ela quebrou aqui, na porção amino, tá vendo? Do último aminoácido. Carboxipeptidases já é o contrário. Age na outro terminal. Lembra que é um aminoácido. Então, você tem um terminal aminopeptidase. E um terminal ácido, carboxipeptidase. Entendeu? Entendeu, né? Aminoácido. Então, aqui age no lado esquerdo ali, a gente chama de aminopeptidase. Ela começa aqui do lado esquerdo e vai quebrando. Quebra essa, vai quebrando da esquerda para a direita. E a carboxipeptidase vai quebrando da direita para a esquerda, ou seja, a partir do C-terminal, da terminal do ácido carboxílico. Certo? Aí o exemplo de uma carboxipeptidase.
EC 3, 4, 17, 1. O EC é porque é uma hidrolase, os outros eu não lembro. Então, a carboxipeptidase é uma enzima digestiva. A hidrólise completa da proteína leva à separação de resíduos aminoácidos dessa proteína. Então, ela vai removendo, ela remove o primeiro aminoácido, daí a cadeia fica mais curta. Daí ela remove o segundo aminoácido, a cadeia fica mais curta. Daí ela remove o terceiro, assim vai. Vai liberando os aminoácidos, certo? Serina proteases são enzimas que agem no sítio ativo da serina. Então, vamos ver lá se tem a foto aqui. Ah, não tem. Mas é a serina protease. Ela age onde se você tiver o serina, o aminoácido serina, né? Gosta de um pH neutro, um pouco alcalino. E quais são os exemplos de serina proteases? A tripsina, que é famosa, quimiotripsina, também famosa, subtelisina, não é famosa. Então, aí ela agindo, né? Cisteína protease. Apresentam seu sítio ativo em local que você tem uma cisteína ligada a uma histidina, certo? Então, que você teve um aminoácido cisteína ligado com uma histidina, você tem uma protease sulfidrílica. Um exemplo dela é a papaína. Também, a papaína é do mamão, a ficina é do ficus, a brobelina é do abacaxi. São cisteína proteases. Quebram exatamente onde está a cisteína. Então, aqui você tem uma cadeia aí, né, de alguns aminoácidos. Ela pega essa cisteína aí e transforma ela em taurina lá no final da... Tem uma, duas, três, quatro transformações aí, né? Para transformar ela em taurina no final da, do, do, do metabolismo aí. Protease asparticas. Quebram exatamente o ácido aspartico, que é um outro aminoácido, certo? São inibidas por esse composto aqui. Já as proteases asparticas têm maior atividade em pH ácido, gostam de pH ácido, e maior afinidades por ligações que envolvem aminoácidos apolares e aromáticos. Por exemplo, proteases microbianas fúngicas, retirada de aspergilos, penicillium, rhizopus, neurósporas, então retirada desses fungos aí. Aí a protease aspartica, mecanismo específico dela, da hidrólise, como é feita, né? E a liberação aí de dois ácidos asparticos no final, né? Ou dois aspartatos. Além disso, metaloproteases, também são proteases. Esse tipo aqui, por exemplo, carboxipeptidase. Depende de íons metálicos divalentes para a sua atividade. São inibidas por agentes quelantes. Então, toda enzima é DTA, que é o detergente. Então, toda enzima várias enzimas são inibidas, né? Inibidas por alguns agentes aí, a gente está vendo aí. Tá? Então, você pode trabalhar aí com uma enzima aí, você quer que ela atue durante 1 hora, depois você quer que ela não atue mais. Aí você coloca o quê? Um agente que vai fazer ela parar de funcionar. Nesse caso, o quê? Agente quelante.
EDTA. O EDTA você compra aí, um produto químico, né? Proteases vegetais. Então, algumas enzimas que a gente viu ontem, né? Que eu tinha falado semana passada, de origem vegetal, elas quebram exatamente as proteínas. Lembra que a gente falou da papaína, utilizada para fazer o quê? Aqui a papaína. É uma cisteína protease, é um tipo de protease cisteína, extraída do látex do fruto do mamão. Ela trabalha bem entre pH 5 e 9, mas aguenta até 90 graus. Então, isso daqui é um tipo de digestiva, né? A pessoa que não tem digestão boa toma isso aqui, tá vendo? Mas elas são comercialmente utilizadas, olha aí. Cisteína protease, do mamão. Utilizadas para, aí não está mostrando, mas são utilizadas para fazer carne, né? No supermercado tem, isso aqui compre lá, amaciador de carne. Daí você olha no rótulo, está escrito presença de papaína. Chama-se amaciador de carne. A do abacaxi. A do abacaxi é a famosa bromelina lá. Bromelina. 3, 4, 22, 4. Essa trabalha no pH entre 6 e 8, mas perde atividade acima de 70 graus. Lembra que as de ontem, as amilases de ontem, a gente falou que a partir de 74 graus já desnaturava. Isso aqui, a partir de 70 graus, ela já denatura, tá? Então, você pode trabalhar com ela até 70 graus. Medida em cápsula também, se alguém quiser ter isso. E a ficina do ficus, né? Do figo, o figo, figo. Aguenta um pouco menos, só até 60 graus. pH ideal dela entre 6 e 8. Hidrolisa em diversos locais, né? Então, envolve diversos aminoácidos, não é específica, é uma enzima mais geral, como a gente viu ali. Então, essas três de origem vegetal são proteases, né? Papaína, bromelina e ficina. Agora, entrando um pouco nas microbianas. As microbianas, que são as derivadas de fungos e bactérias, representam 40% do total do mercado de enzimas. Então, 40% são retirados aí dos micro-organismos. Quais? Principalmente gêneros bacilos e geobacilos. Você tem as neutras, trabalham pH ao redor de 7, né? Baixa estabilidade térmica e tal. E as alcalinas. Alcalinas, obviamente, pH maior, pH de 8 a 11. Temperatura 50 a 60 graus. De origem fúngica. Então, qual micro-organismo? Fungo, né? Tem as retiradas do Aspergillus oryzae, utilizada para clarificação da cerveja, tá? Então, após você ter feito a cerveja, você faz a maturação dela, acrescenta essa enzima e ela destrói o que? O tal do diacetil, uma substância desagradável que foi acumulada na fermentação. Esse diacetil é quebrado em acetoínas, como acetolactato descarboxilase e diacetilredutase, que são o quê? São compostos que não têm o sabor desagradável do tal do diacetil. Então, utilizado aí na cerveja. Olha aí, lá embaixo, né? Aí tá as etapas de produção da cerveja, malteação, mostura, então, lá durante a maturação que essa enzima é adicionada. Ontem a gente viu o quê? Que podem ser adicionadas amilases aqui em cima, durante a malteação, não é isso?
Ou aqui, durante a fervura. Após a fervura, você pode acrescentar a amilase para fazer a fermentação. A protease é o contrário, é no final. Então, após ela estar pronta, já fermentada, tudo certinho, você coloca no maturador, é que você pode acrescentar essa protease aí para diminuir o diacetil. E também diminui o que? A turvação, né? Não deixa aquele aspecto turvo na cerveja. Para diminuir a turvação, eles utilizam a própria papaína, em geral utilizado papaína, que tem baixa especificidade, hidrolisam peptídeos de diferentes fontes e tem baixo preço no mercado. Qualquer mercado, viu? Você compra papaína, só falar, eu quero amaciante de carne. Até em açougue vende. Tem proteases específicas da cerveja, né? Ultimamente ele já vem substituindo a do mamão por microbianas. Certo? Porém, a presença da proteína é útil na formação do quê? Da espuma. Só que a adição da papaína não afeta essa formação de espuma. Com relação à panificação. Então, as farinhas, né? Você tem diversos tipos de farinhas. Mas o teor de proteínas varia de 5 a 20%. Isso deve ser o quê? A fatores genéticos do próprio trigo, ambientais e o manejo da cultura, tá? Ou seja, você tem farinha com mais trigo ou com menos trigo. Aqui tem mais, desculpa, com mais proteína, farinha de trigo, com mais proteína ou com menos, tá? Lembrando só que a proteína do trigo a gente chama de glúten, certo? Então, você, no glúten, você tem dois tipos de proteínas, a glutelina e a gliadina. Então, o glúten é a proteína do trigo. Tem dois tipos de, formado, né, por dois constituintes, glutelina e gliadina. Ou glutenina, a mesma coisa. Aqui, ó, glúten. Glutenina, que é essas bolinhas vermelhas, e gliadina, que é azul. Então, aqui é uma mistura. O glúten é uma mistura da azul com a vermelha. Isso? Isso aí. Aí, azul, vermelha, azul, vermelha. Isso vai formar o glúten, que é a proteína do trigo. A gliadina promove a viscosidade e a glutenina promove. Esse aqui é um outro tipo de viscosidade, mas também não deixa de ser uma viscosidade, é extensibilidade nesse caso. Então, essa aqui é viscosidade e aqui extensibilidade, é a capacidade de você estender a amostra, né? É. Então, aí o glúten, ó. Glúten sem glúten. Muito glúten, pouco glúten. Certo? Então, é isso aí. Professor, para que você utilizaria uma massa com pouco glúten? Ou seja, que foi tratada enzimaticamente com protease? Para produzir o quê? Está aqui, ó. Um alimento mais macio, mais macio. Então, o que é mais macio?
o bolo, né? Massa de pão, massa de bolo. Mas o alimento mais macio tem pouco glúten. E o que tem muito glúten? Muito glúten tem o macarrão, massa de... Aquelas massas para fazer lasanha, né? Então tem muito glúten, certo? E tem alguns que não contêm glúten, daí seria o quê? Para quem tem aquela doença lá, não pode comer glúten. Mas biscoito, tá vendo? Então, se quiser fazer um alimento com zero glúten, o que você tem? Tem que jogar o que lá na massa? Uma protease, né? Que a protease é o que vai quebrar esse glúten aí. Só que normalmente são um alimento mais caro. Por quê? Porque foi tratado com enzima. Então você consegue fazer uma mistura para bolo sem glúten, tá vendo? Não contém glúten. Só que normalmente ela é mais cara. Tudo que não contém glúten, contém pouco glúten, são mais caros, porque foram o glúten, que é uma proteína, né, formada por diversos aminoácidos, foi tratado com protease, daí você tem baixo glúten, que é o que ele está falando aí, proteases. Também, paralelamente, você pode fazer o quê? Uma mudança química. O que é? Se você não for utilizar a protease, vocês vão ver na matéria lá de farinhas, mas é utilizar o metabisulfito de sódio. Esse metabisulfito de sódio também consegue reduzir o quê? Reduzir a quantidade de glúten, para deixar a sua farinha mais mole, para você fazer biscoito, fazer bolo, fazer pão, não é isso? Reduzir a quantidade de glúten, deixa a farinha mais mole para fazer certos alimentos, como pães. Aí ele está falando, as proteases também modificam a rede proteica, né? Fornece um produto mais macio, de menor densidade, aparência agradável, elimina o aftertaste. Por quê? O metabisulfito, também utilizado para produzir glúten, deixa o tal do deixa um sabor ruim aí, entendeu? Aftertaste. Coisas que as enzimas não deixam, porque as enzimas, lembra que a gente falou anteontem, né? As enzimas depois, principalmente no pão, que você vai colocar ele lá no forno, lá, elas são desnaturadas, não é isso? Então, protease na panificação. Na etapa de maceração mecânica, se ela é adicionada, o intuito é romper as cadeias do glúten. A protease pode hidrolisar e reduzir o tempo de fabricação em até 30%. Normalmente utilizadas proteases de que? Microbianas, né? De que fungo? Aspergillus. Tanto Aspergillus oryzae quanto Aspergillus niger, que são proteases baratas, com baixa especificidade e menos ativas do que as de origem vegetal, certo? Menos ativas do que a papaina, a bromelina, tá bom? Então, aqui, ó, então, durante a fabricação da farinha, ou também pode ser aplicada durante a fermentação do seu pão lá, tá vendo? Por isso que tem pão duro, pão mole, tem diversos tipos de pão, né? Só que não são baratas também, não, viu? Tem um preço aí, né? Que é pago aí para se fazer, para se comprar essas proteases aí. A hidrólise vai influenciar o sabor e o cheiro do pão. Esses grupos reagem com açúcar, utilizado na formulação,
produzido pela alfa-amilase. Eles são responsáveis pela reação de Maillard. A bromelina do abacaxi ainda é mais utilizada para pão do que a papaina. A papaina é mais para carne, né? Sendo também utilizada por protease de Bacillus subtilis, além daquelas dos aspergilos lá. Tem de Bacillus subtilis também. Olha, biscoito tipo cracker usa protease de Aspergillus oryzae, que permite a abertura homogênea da massa e evita a deformação no forno. Aí, ó, biscoito cracker, tá vendo? Aí o segredo aí do biscoito aí. Produção de wafers. Wafers usa já, cada uma é uma forma, né? Usa farinha com baixo conteúdo proteico e proteases vegetais. Também aqui, o intuito é substituir o metabisulfito de sódio. O metabisulfito de sódio também consegue hidrolisar as proteínas do glúten. Só que ele deixa o quê? Deixa gosto estranho, né? Aí um resumo do que foi dito. Proteínas, proteases, né? Proteases. De origem animal. Tripsina e quimiotripsina são utilizadas também para fazer couro, na indústria farmacêutica, processamento de alimentos, etc. e tal. Vegetal, a gente lembra das três, né? Utilizada na produção de cerveja, na panificação, também no amaciamento de carnes, tá? Então, panificação mais a bromelina e amaciamento de carne mais a papaina. Papaina do mamão. Protease do Aspergillus niger, utilizada para fazer queijo, carne, pescado, cereais e bebidas. Do Aspergillus oryzae, aquele outro fungo, utilizada para processamento de carne, indústria cervejeira e panificação. Proteases alcalinas, trabalham em pH alto. Aí, de muco, é tudo de fungo, né? Aspergillus, muco, amei, muco, utilizada na coagulação do leite, durante a manufatura do queijo. Protease do Bacillus licheniforme, Bacillus utiliza, utilizada para a fabricação de detergente, indústria de couro, pescados, processamento de carnes e derivados. Protease de Bacillus subtilis, é uma protease neutra, pH em torno de 7. Utilizada em produção de bebidas e também em panificação. Então, tudo isso são as proteases. Certo? Então, só vou passar meio rápido aqui, só vou fazer um resuminho, tá bom? E a gente já segue o barco. Para não ficar aí também chovendo no molhado. Proteases, enzimas hidrolases, porque sempre precisa um consumo de água, né? Vai uma molécula de água para separar 2 aminoácidos. São envolvidas no processo de digestão, ativação de enzimas, coagulação do sangue. Muito utilizado na indústria alimentícia. E também em detergentes. Lembrando que os detergentes são os maiores consumidores de enzimas em geral, tá? Então, a indústria de enzima
fornece tanto os três tipos, carboidrase, protease, principalmente lipase. O maior consumidor é a indústria de detergente. Exopeptidases são os que a gente viu, atuam fora da cadeia, de fora para dentro. Começa lá nas extremidades da cadeia de aminoácido. Aminopeptidase começa na porção amina, porção N-terminal, do lado esquerdo. Carboxipeptidases começam a agir na porção C-terminal, no ácido carboxílico, no C dupla OH. E vão liberando aminoácidos livres, né? Ou dipeptídeos, ou no máximo 3, né? Tripeptídeos, ó. Aminoácidos livres, um de cada vez, ou 2 ligados, ou 3. Com relação às endopeptidases, que atuam dentro da molécula, dentro da proteína. Serina proteases, ela vai quebrar sempre o sítio ativo da serina. Trabalha no pH 7 a 11. Cisteína proteases, como o nome já diz, possuem o aminoácido cisteína conjugado em seu sítio de ativação e são mais ativas em pH neutro. Papaína, bromelina, ficina. Proteases asparticas ou ácidas possuem aminoácido ácido aspartico em seu sítio ativo. Atuam em pH ácido. Pepsina, renina. Renina era do pepsina, proteases microbianas, de todos os micro-organismos. Metaloproteases, enzimas que dependem de metais valentes. Neutra, pH neutro, alta resistência térmica, alguns atuam em temperatura alta. Alcalinas, pH básico, né? Tem todos esses tipos aí. Ali, extraindo papaína, né? Extraída do lácteos, de frutos do mamoeiro. A papaína gosta de pH 5 a 9, temperatura 60 a 70 graus. A bromelina, pH 6 a 8, temperatura acima de 70. Ficina, pH 6 a 8, temperatura ao redor de 60 graus, extraída do látex do ficus, popularmente figo. Proteases animais, reninoquimosina, apresenta grande valor para a indústria de alimentos. Extraída do quarto estômago do bezerro. O quarto estômago é o abomaso. Sintetizada na forma de proenzima, é altamente específica. Hidrolisa a ligação peptídica de uma fenilalanina e uma metionina. Então, age exatamente entre esses dois aminoácidos aí. Pepsina, produzida pela mucosa do estômago. Que a gente tem no nosso estômago, pepsina. Atividade ótima, pH 1 a 4, inativa acima de 6. Tripsina, pH, atividade ótima, entre 7 e 9. Liberada no pâncreas, no nosso pâncreas. Específica para ligações com cadeia lateral em condições fisiológicas, tal como atua, né? Arginina, elisina na posição R1, no local que ela age. Quimiotripsina, é uma serina protease, sintetizada no pâncreas, pH ótimo, entre 7 e 9, hidrolisa aminoácidos aromáticos. Certo? Aí, como a tripsina é produzida, primeiro é produzido tripsinogênio, daí uma entopeperidase, né? Ativa sobre ele, produz a tripsina. A tripsina se transforma no quimiotripsinogênio. Então, tanto a quimotripsina como a tripsina são provenientes de uma molécula chamada tripsinogênio. Proteases microbianas, de origem bacteriana e origem fúngica.
De bactérias, você tem bacilos e geobacilos. pH entre 8 e 11, temperatura 50 e 60. De origem funga, Aspergillus oryzae, a gente tem visto também Aspergillus niger, que não está falando aí. Aspergillus oryzae, pH 4 a 11, temperatura 40 graus, inativada acima de 50. Olha aí como a renina atualmente é produzida, né? Então, eles tiraram o quê? Tudo aquilo que a gente já viu lá. Tiraram uma célula lá do estômago do boi, né? Isso, do terceiro estômago. Retirou o DNA contendo o gene que produz a quimiosina, inseriu ele no plasmídio, tudo isso a gente já viu lá, lembra de lá que a gente tinha visto. Inseriu esse plasmídio numa bactéria. Dessa bactéria, no caso, foi inserida dentro de uma levedura, o plasmídio da bactéria foi inserida dentro de uma levedura, e essa levedura, né? Daí essa levedura consegue produzir a quimosina. O que é a quimosina? Uma protease. Tudo bem? Então a célula da levedura foi modificada com o gene do boi, da vaca. O gene da vaca foi trazido para cá, incorporado ao plasmídio da bactéria sempre, plasmídio bacteriano, é introduzido na levedura. Dessa levedura vira uma biofábrica, uma fábrica da enzima, no caso a quimosina. Ah, tá. Aplicação em panificação, que a gente já tinha visto lá, né? Você tem o glúten, formado por glutenina, que é a proteína que confere elasticidade, e a gliadina, que é a proteína que confere viscosidade e extensibilidade. Então, sempre aí, ó, gliadina, glutenina, já tinha lá, né? Então, sempre que você utiliza a protease, você pode utilizar tanto na mistura, para fazer o seu alimento, né? Ela continua na fermentação, até o cozimento. A hora que você cozinha o alimento, obviamente que ela desnatura, né? Aí tem os benefícios, né? Redução do tempo da mistura, aumento da extensibilidade da massa, aumento da vida útil nos produtos de panificação, melhoria do aroma e produção de produtos mais macios. São utilizadas muito, a gente já tinha visto lá, protease do Aspergillus oryzae e Aspergillus niger. Aplicação, outra aplicação, ali foi panificação, agora coagulação do leite. No leite existem caseína, alfa-S1, alfa-S2, beta e kappa. Então, 4 tipos de caseína. Uma delas, a caseína kappa, não precipita na presença de cálcio. As outras precipitam. Então, como você desestabiliza isso daí? Essa precipitação, né? A precipitação ocorre o quê? Quando para de ocorrer o quê? Quando você trata esse leite, né, com quimosina, porque a quimosina vai desestabilizar o sistema proteico, fazendo que o seu leite consiga coagular, não é isso que ele está falando? É hidrólise e tal. Daí depois tem uma etapa química aí, né, para você produzir uma estabilidade da sua caseína. A aplicação na indústria cervejeira, a gente já tinha visto, né? É após a cerveja estar pronta, após. Já fermentou tudo certinho, já está pronta lá. Daí eles adicionam enzimas que transformam o diacetil
em acetoína. E acetil tinha um sabor amargo, acetoína tem sabor neutro. Então, acréscimo da protease após a cerveja estar pronta. O que essas proteases vão fazer na cerveja? Hidrolisar peptídeos, impedindo com que eles se insolubilizem. Pode ser acrescentada papaínas, porém, a presença de um pouco de proteínas é vital para a formação da espuma, tá bom? Então tem que ter um equilíbrio nesse acréscimo aí. A papaína, teoricamente, não afeta tanto a produção dessa espuma, então por isso que ela é recomendada. Amaciamento da carne. Aí você vê em qualquer supermercado, né? Você compra lá, aplica as proteases, que vai hidrolisar qual proteína? Miofibrilas e colágeno da carne, tornando-a mais macia. Certo? Papaína é mais utilizada e possui uma atividade entre 60 a 70 graus, garantindo amaciamento durante o cozimento da carne. Você compra no açougue lá e a hora que você for fazer a carne, você acrescenta ela. Não pode acrescentar muito, senão depois dá problema digestivo depois. Mas em churrasco, às vezes é acrescentado também, ó. Carne assada, dose menor. Carne frita, que é uma temperatura muito alta, você tem que acrescentar mais um pouco, tá vendo? Se for fazer no forno é uma coisa. Se for fazer a carne frita, você tem que acrescentar mais. Compra ela lá no supermercado. E carne destinada a restaurante, que ficam aí aquecendo por longo tempo, pode-se acrescentar uma mistura de bromelina, que não aguenta muito calor, com papaína. Essa aguenta muito calor. Então, só uma mistura das duas aí, né? E você pode aquecer ela por um longo tempo. Método clássico. Aplicação superficial da enzima, coloca no próprio sal. É prático e baixo custo. Você compra ela bem em pó, em pozinho, amaciante de carne. Método clássico, você já coloca no sal ali. A hora que você vai salgar a carne, já coloca ela ali. Método por imersão. Você pega o corte, né? Pega aquela carne, uma carne de segunda, uma carne dura, né? E coloca ela dentro de uma solução de água aí que contém enzima. O que acontece? A enzima, se você, eles têm que dosar certo, porque se você colocar muito, vira um suco de carne. Não, tá falando aqui, vira um suco de carne. Porque ela vai atuar mesmo, não pode exagerar a dose. Tem todo um jeito certo de fazer, imersão é mais complicado. Injeção, com o uso de seringa. Então, pega aí uma seringa ou uma pistola e aplica isso daí no interior da peça. Se for uma peça grande, né? Você dá uma injeção lá dentro. E outro tipo também, que é um pouco mais cruel, é o quê? Injetar a enzima na jugular do animal meia hora, 10 minutos antes do abate, né? Esse processo chama-se pré-tenderização. O que acontece? Essa enzima vai ser distribuída para todos os tecidos pela corrente sanguínea, né? Tem que ser uma enzima purificada, porém, ela não possui atividade na temperatura corpórea do animal, ela vai ficar ali. Mas ela só é ativa posteriormente, quando o corte da carne é aquecido. A gente viu ali que ela atua a 80 graus, 60, 70 graus, nessa faixa de temperatura. A temperatura do animal ali está 37 graus, não é isso?
Então, a hora que você injeta, ela é distribuída para o organismo, mas ela fica inativa. Só vai ter atividade quando a carne é aquecida. Existem o quê? Para evitar que essa hidrólise ocorra imediatamente no animal vivo, enzima injetada com peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, não é isso? Nos tecidos após o abate, a concentração de oxigênio cai, e daí a redução do sítio ativo da enzima é reduzido. A atividade só vai ocorrer posteriormente, quando a enzima é aquecida a temperatura de 60 graus. Então, eles colocam aí a água oxigenada junto com essa enzima aí durante essa aplicação aí na carne do animal, né? Processo meio aí, que para maciar a carne, certo? É isso aí. Nossa, quanta gente hoje. Galera, desculpa estar falando meio